Olá, guerreiras! Mães atípicas são verdadeiras guerreiras. Hoje eu quero falar não só para as nossas guerreiras do Brasil inteiro, mas também para as pessoas que tiverem interesse em aprender sobre autismo. Muito se fala em autismo e TDAH, autismo e toque e TOD, enfim, são comorbidades que acompanham a pessoa com autismo. Porém, não são só esses tipos de transtornos que podem estar acompanhando uma pessoa com autismo, né? Por exemplo, uma pessoa autista, ela pode também apresentar ansiedade, ela pode apresentar depressão. Inclusive, a depressão é muito comum em pessoas autistas, justamente por conta das dificuldades que a pessoa vai enfrentando durante a vida, né? Assim, mesmo o autismo leve, não tem nada de leve, é muito. Até eu não sei nem por que usam tanto esse termo, porque, sinceramente, não combina com o sofrimento que a pessoa tem por ser autista do nível 1. O autista do nível 1, ele tem, como eu já ouvi falar assim, é aquele tipo de pessoa que não parece autista. É aquele tipo de pessoa que, aos olhos da sociedade, é a pessoa normal. E o que não tem de normal nisso é esses rótulos que outras pessoas colocam. Ah, autismo, agora todo mundo é autista. Não, não é assim, gente. Olha, a partir do momento que alguém recebe um diagnóstico de autismo, em primeiro lugar, nós precisamos entender que essa pessoa apresenta algumas dificuldades. Quais são as dificuldades que ela tem? Cada autista tem alguns tipos de dificuldades que não são exatamente as mesmas de outros autistas. Então, pode ser que você conheça um autista que pode ser que ele seja, digamos, tranquilo, ele trabalha, ele estuda, e para você ele parece uma pessoa normal. Ok, ele pode parecer normal, mas se ele tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista, ele tem o transtorno do espectro autista. O que pode acontecer quando uma pessoa recebe o diagnóstico do transtorno do espectro autista ainda na infância, o quanto mais rápido possível, ela recebe tratamentos, né, psicoterapias. Essas psicoterapias, elas ajudam a pessoa a aprender a lidar com as suas dificuldades. Por isso que ela pode se adaptar melhor. E aí, conforme ela vai melhorando, entendendo e aprendendo a cuidar das suas frustrações, das dificuldades, da socialização, inclusive, que tem pessoas autistas que, por meio da terapia, elas conseguem aprender a sociabilizar. Então, isso vai fazer parecer que a pessoa está dentro do padrão de normalidade. Mas o autismo não tem cara, não tem uma característica que possa dizer aquela pessoa é autista. Não tem como você olhar simplesmente no rosto de alguém e simplesmente dizer assim, ó, fulano é autista porque tem uma marquinha no rosto. Não, não é assim que as coisas são. O transtorno do espectro autista, ele acontece no cérebro. Isso quer dizer, o cérebro da pessoa autista,
é diferente dos cérebros das pessoas típicas, certo? Isso quer dizer que uma pessoa autista, ela tem um jeito diferente de enxergar as coisas. E muitas vezes esse jeito diferente não quer dizer que seja certo ou errado, mas que na maioria das vezes está inadequado com aquilo que a sociedade dita como padrão. Podemos encontrar pessoas autistas com alto nível de inteligência intelectual, né? As pessoas de nível autistas do nível 1 são realmente, algumas delas são bastante inteligentes, né? E com isso vem a dúvida para muita gente, por que que aquela pessoa está sendo diagnosticada ou está sendo chamada de autista, se ela é inteligente. O sinônimo de inteligência é muito amplo e eu não vou explicar aqui exatamente todas essas questões, mas devagarzinho a gente vai trazendo aqui informações que são pertinentes e relacionadas ao autismo, né? Bom, para vocês entenderem um pouco mais, eu sou a Sueli Cardoso, tenho especialização em autismo e estudo constantemente sobre esse tema, relacionando autismo e outros transtornos, porque é o que aparece nos estudos, né? As comorbidades, os sofrimentos, os comportamentos e os impactos que o autismo causa na casa de uma família, né? Pensa lá na mãe que acabou de receber um diagnóstico do seu filho ou da sua filha. Como que fica o coração da mãe? Se sentindo culpada, triste, preocupada, preocupada com o futuro do seu filho, dessa criança. E independente do nível que seja diagnosticada essa criança, essa mãe sabe que ela tem uma luta aí pela frente. E isso pode ter um sinônimo para muitas pessoas de sofrimento. Bom, o que podemos dizer a respeito disso? É que uma criança autista, ela vai enfrentar desafios. E esses desafios podem trazer, sim, muito sofrimento, tanto para a criança como para os pais, as mães. Oh, mãe, não se sinta culpada, né? Teu filho ou sua filha autista não é por sua culpa, né? Precisamos entender que não existe a mãe que vai querer fazer o filho ser autista. Até porque ela sabe que não é exatamente uma coisa boa ter uma criança autista. Nós precisamos entender que a criança nasce autista. E aí, os pais, a mãe principalmente, consegue perceber o comportamento dessa criança, consegue entender que a criança não se comporta como as outras crianças. Ela começa a perceber as dificuldades. Algumas crianças começam a apresentar seletividade alimentar. Outras vêm com alterações sensoriais. Não suportam barulho do liquidificador, por exemplo. Não suportam barulho de muitas pessoas, né? Isso vai sendo alguns sinais que essa mãe vai entendendo que o filho tem algo ali que é diferente. E como é complicado a gente pensar, né, no filho que está ali
apresentando comportamentos que as pessoas não aceitam. É complicado isso. Uma mãe de criança autista, ela sofre muito. Ela sofre quando ela recebe o diagnóstico, quando ela entende que essa criança tem alguma diferença. Isso é justamente uma diferença no cérebro. Ela vai se sentir assim, muito, muito triste por conta dela até nem saber lidar com essa criança. E é comum a família não saber lidar. Porque nós estamos acostumados com pessoas, né, digamos, entre aspas, normais. Como se o mundo inteiro fosse normal do jeito que é. Na verdade, somos todos diferentes e todos buscam ou tentam, ou alguns até lidam bem com essa padronização da normalidade. Só que tem uma diferença. O autista, ele tem uma dificuldade muito grande em adaptar-se à sociedade da forma que é exigido. Existem regras sociais que o autista não consegue perceber. Então, das características do autista, de todas, eu poderia falar de várias, mas, por exemplo, no âmbito das habilidades sociais, onde eles têm dificuldade, é por conta do déficit, vou falar assim dessa forma que fica mais tranquilo, um déficit na reciprocidade. Eles não conseguem compreender o que o outro está expressando. Sabe, quando você está conversando com uma pessoa, você consegue